Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. O texto que escolhi para hoje se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 31. Veja o que diz a Bíblia. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Não se precipite. Nos dias maus, nos dias da adversidade, somos tentados a cometermos atos que são precipitados. Atos estes que poderão causar grandes prejuízos à nossa pessoa, que poderão causar grandes danos à nossa família, que poderão promover instabilidade à nossa igreja, ou até mesmo comprometer toda uma sociedade. Não importa em que lugar estejamos na sociedade, quando nos precipitamos, nós trazemos dificuldades para todos. Seja aquele homem simples da comunidade ou do campo, seja nossa autoridade máxima no governo federal. A precipitação diante da adversidade sempre haverá de gerar prejuízos. Paulo e Silas aqui trouxeram essa palavra, creia em Jesus, a um homem que estava num contexto de desespero, onde pensava em dar cabo da sua vida. Mas por que isso? Paulo e Silas aqui chegaram à prisão em Filipos por causa da pregação do Evangelho. E mais, porque haviam trazido uma situação de desconforto, descontentamento a homens que tinham na possessão demoníaca de uma jovem uma fonte de lucro. Paulo repreendeu o demônio que acometia uma jovem, que fazia com que ela tivesse um espírito de adivinhação, e então seus senhores, vendo que a sua fonte de lucro havia se esgotado, tomados pela raiva, levaram Paulo e Silas às autoridades de Filipos, e diante das autoridades de Filipos, Paulo e Silas foram açoitados e depois lançados na cadeia. Na cadeia, Paulo e Silas, ao invés de se precipitarem, reclamarem, lamentarem, chorarem, não, eles passaram a cantar ao Senhor, adorar a Deus e orarem. E por volta da meia-noite, eles viram a manifestação do poder de Deus fazendo com que aquele lugar tremesse. As celas se abriram, as algemas caíram. E então surge o personagem do carcereiro de Filipos. Ao ver aquela cena de celas abertas, algemas caídas, ele é tomado pelo desespero. Porque era sua responsabilidade cuidar daqueles presos. E na iminência de ver aqueles presos escaparem, seria ele a ser julgado e condenado à morte. Então ele pensa em dar para si mesmo a sentença de morte. Ele prepara a sua própria morte. Ele queria dar cabo da sua vida. Paulo, então, juntamente com seu companheiro Silas, naquele instante, diz para aquele homem: não faça isso. Não, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro pergunta para Paulo: então o que eu faço? Eu estou desesperado. E no desespero eu estou aqui me precipitando à morte. Paulo então diz: creia em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Como é importante a fé nos dias difíceis.
Mas como é importante que esta fé seja direcionada à pessoa certa, a Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo e Silas então seguiram para a casa desse carcereiro e ali foram tratados em suas feridas e ouviram a mensagem do Evangelho. Ao invés do carcereiro se precipitar, trazendo morte para a sua vida e sofrimento para a sua família, ele preferiu então ouvir a palavra. E ouvindo a mensagem do Evangelho, tanto ele como os da sua casa, eles se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Isso trouxe para eles graça e misericórdia. E onde há a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, há paz no coração. E onde há paz de Deus no coração, não há precipitação. Portanto, aquele carcereiro e seus familiares receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e passaram a ser os novos membros da recém-criada igreja na cidade de Filipos, onde há fé, há graça, há misericórdia e há a paz do Senhor. Em meio à dor, em meio ao desespero, em meio a um iminente fracasso, não cabe o desespero, a precipitação, a tomada de decisões movido pelas emoções. Cabe sim a fé, sendo o objeto desta fé Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, mas que venceu a morte e diz para mim e para você: não se aflija, creia, apenas creia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. Mantenha calma, não se precipite, apenas creia em Jesus Cristo.